Gente, consegui. Tamo junto. Ah, não. Eu acho que agora deu. Agora deu, né? Vamos começar. Tá todo mundo. Deixa eu ver só se a ateliê já entrou aqui. Ah, já. Peraí. Só botar ela pra dentro aqui. Sinceramente, eu já fiz várias lives, mas eu nunca tinha ficado nervosa como eu fiquei hoje. Meu, Até porque eu sinto que vai ser uma coisa bem impactante para todo mundo. amém. Porque eu nunca tinha ficado tão ansiosa. Eu já conheço a Eliane, eu vou apresentar a Eliane para vocês. Eu já conheço a Eliane há um tempo. Ela tem uma história de vida maravilhosa, linda, forte. E a gente vai falar sobre. Aí, alguém me perguntou assim, retalho? Eu disse, sim, retalho. Esses retalhos de Eliane, eles têm uma história de vida que ela vai compartilhar com a gente. Eliane é uma mulher cristã, é uma mulher muito temente a Deus, e ela vai compartilhar a história de vida dela que tem a ver com retalhos de tecido. Eu vejo Eliane como uma mulher resiliente, uma mulher forte. E nesse final de mês das mães, eu queria estar conversando com vocês sobre resiliência. O que é que nós, mães, estamos precisando para sermos mais fortes? E eu acho a história dela inspiradora. Então, eu convidei a Eliane. Eliane, muito obrigada por participar, a sua história tão rica de vida, para que a gente possa se inspirar e ir adiante, e com fé, e não vacilar, e não tropeçar, e se tornar forte a cada dia, sabendo que tem esperança, que o dia de amanhã sempre é um novo dia. Boa noite, Eliane, boa noite todo mundo, né, gente? Eu demorei para entrar, mas é assim mesmo. Quando a gente passa dos 70, tem algumas coisinhas. Eu estou aprendendo, estou ficando chique na tecnologia. Demora, mas eu estou ficando. Mas a Boa gente. noite, Eliane. Boa noite, Rosa. É um prazer enorme e novidade para mim também, né? Porque não sou do meio, como você já faz live com frequência. E hoje eu fui convidada para dar minha contribuição aqui. E estou muito feliz por isso. Quero agradecer a todos que já estão assistindo a gente. E com certeza alguma coisa positiva vai ficar para a reflexão de quem assistir. Bem, gente, Eliane, ela teve uma fase da vida dela que foi muito difícil. Eu quero que ela compartilhe com a gente como foi que essa questão do retalho entrou na vida dela, como foi. Eliane é uma artesã de mão cheia, ela tem um ateliê de cortinas, depois apareceu o Instagram dela aqui, né? Ela tem um ateliê, ela faz cortinas belíssimas, e eu sei disso, que eu já vi inúmeras, como almofadas, então ela tem esse dom. E, Eliane, eu queria que você começasse contando um pouco de como foi essa questão dos retalhos que fez você sair de uma situação difícil da sua vida. Amém. Amém. Foi uma situação um tanto inesperada para mim, já que a minha dependência no Senhor era muito grande. Eu tava vivendo, no entanto, uma situação de
de nada. Sabe o que é? Nenhum recurso de nada. A filha estudando em João Pessoa, eu com o filho no interior, em Patos, e procurava uma forma para suprir minhas necessidades e não encontrava, já que eu tinha me divorciado também e não tinha nenhuma renda. O meu ex-marido também não podia ajudar em nada. E daí... Quer dizer, você se viu sozinha, sem recursos e com 2 E filhos. com 2 filhos, isso. Vai me ajudando, viu, Rosa? Não, Porque, vamos juntas. porque nesse período eu, eu resolvi escolher um dia na semana para adorar a Deus na minha casa. E aí era como uma célula, juntava aqueles amigos só para adorar a Deus, para compartilhar de uma palavra. E nessa noite, eu vi uma palavra abençoada, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, que fala daquela viúva que não tinha nada, que perdeu o marido e que estava com muitos débitos para assumir. E que os credores estavam querendo tomar seus filhos. Então, quando ela avaliou todas as possibilidades de resolver a situação que não encontrava, estava bem parecida com a história da Eliane, isso. Ela recorreu a um profeta Eliseu, quando ele perguntou para ela em que podia ajudar. E o que era que ela tinha em casa. Gente, essa pergunta que ele fez a ela, o que tu tens em casa? Ela foi como se ele estivesse perguntando para mim. E eu fiquei com aquilo e virei à noite, pensando o que é que você tem, o que é que tu tens em casa, e que o Senhor queria falar comigo a respeito daquele momento. Eu tinha dotes culinários, eu sabia fazer comida sertaneja muito bem. Eu já tinha pensado em tudo para que eu pudesse desenvolver alguma coisa para Sustentar a tua sustentar família. minha família. Então, de repente, eu cheguei numa parte da minha casa onde tinha armários cheios de retalhos, que eu juntava aqueles retalhos, eu dobrava eles com tanto carinho. A maioria das pessoas que junta retalho vai jogando num saco. Os meus não, eram todos dobradinhos, todos colecionados assim por cores, os tons terrosos, os tons azuis para os tons Era, era bem organizado organizado. dessa forma. Era Era bem organizado, organizadinho. era Gente, eu bem estou olhando de organizado. lado, é porque eu estou tentando olhar aqui o que o povo está falando, viu? Sei. Era bem Vai. organizadinho. E quando eu abri esse armário, é como se eu tivesse a, encontrado tudo que eu procurava na minha vida. Porque na mesma hora, Deus me mostrava aqueles retalhos todos transformados em almofadas, em coisas que ele já tinha me dado o dom de costurar e que eu ia saber fazer. E aquilo que eu via quase todo dia e que eu não enxergava, eu passei a enxergar nesse dia. Então, eu comecei a fazer almofadas desses retalhos, comecei a fazer conjuntos de almofadas e comecei a dizer a uma amiga e a outra que estava fazendo esses conjuntos. E essas almofadas, Rosa, há 16 anos, foi quem me trouxe para João Pessoa e abriu o mercado de trabalho para o ateliê Eliane Dantas, como funciona aqui na cidade hoje. Para a glória de Deus. Eliane,
o que eu acho interessante sobre essa tua história é assim, hoje, quantas pessoas, e aí como a gente está hoje falando para as mães, para as mulheres, quantas mães, quantas mulheres que às vezes estão em situação de abandono, se sentem abandonadas, se sentem às vezes refém de relacionamentos É, tóxicos, e que tóxicos. tem medo de enfrentar a vida, que tem medo de procurar esse armário que está lotado de retalhos, né? Para buscar uma vida nova, que tem medo, Tem que medo. continuam vivendo situações e que não buscam essas possibilidades. Nós mulheres, nós pessoas que cremos em Deus, que sabemos que só Ele pode nos dar uma direção, mas que também Ele não vai fazer o que é nosso, Vai não. porque o Senhor, Ele te deu a direção. Ele te deu a direção, mas foi você que levantou, foi você que foi lá, os seus retalhos estavam organizados, você resolveu fazer suas almofadas, você resolveu sair em busca de vender, de uma parceria, você levantou do seu lugar de sofrimento, porque Pois é. você estava num lugar de sofrimento. E aí eu falo com todas as pessoas que estão nos ouvindo, quantas vezes a gente já se viu? Porque eu já me vi em algum momento na minha vida de pensar assim, e agora, o que eu vou fazer? E nesse momento, Eliane, é necessário a gente se aquietar para ouvir o que é a voz do Espírito Santo e para Exatamente. se acalmar e saber que a gente tem esperança e a gente não se abater. Gente, uma coisa que eu acho linda em Eliane tem muitas histórias de vida bem fortes. Ela teve um AVC indo para Lisboa, não foi isso, Eliane? Quase Foi. chegando em Lisboa, e ela passou 24 dias internada lá em Portugal. O filho teve que ir para lá, porque ela foi fazer um trabalho lá numa igreja, que é um encontro muito bonito que a igreja dela faz. E ela ficou muito ruim lá. Mas assim, eu converso com a Eliane, e fazia tempo que a gente não conversava. Gente, o sorriso dela é da paz, da alegria. Eu digo, meu Deus, essa mulher forte. A gente tem que inspirar outras. Por isso eu fiz questão de trazê-la. Porque é inspirador o seu sorriso, é inspirador a sua força. Eu sei Amém. que hoje você ainda tem uma questão da sua visão, que não é pouquinha, mas eu não vejo você dizendo assim, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus... Eu não vejo você lamentar. Eu vejo você Amém. dizer assim, eu estou passando isso, Rosa, mas sabe, eu estou atrás de melhorar, eu estou atrás de fazer meus exames, de fazer meus tratamentos para eu melhorar. Então, assim, que a gente, nós mães, e nesse mês que está encerrando o mês das mães, que a gente sabe que não tem negócio de mês de mães, a gente tem o ano todo É para todo nós, dia. É. né? Porque nós somos a mãe, gente. Eu vou contar uma historinha para vocês, viu, Aline? Meu filho, quando ele tinha, eu não lembro se era 8 anos, a professora perguntou, pediu para ele um exemplo de um animal irracional. E ele disse, mãe, eu fui chamada na escola. E a professora disse, mas Fernando Filho, mãe irracional, se é porque a lá de casa, olha o tempo, a lá de casa, de vez em quando ela grita do nada. E aí eu fiquei, na época, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, quer dizer, mãe é irracional? Eu procurei trazer até que ponto eu sou racional ou irracional. E sim, eu sou irracional enquanto mãe, quando um filho está meio que desobediente, ou o filho está em perigo, ou você precisa, o filho está doente, porque o amor que nós temos pelos filhos, ele é tão grande, ele é tão
que eu digo que realmente a gente tem um pouco de racionalidade, tu não acha, Eliane? Às vezes a gente perde a nossa razão porque ultrapassa É verdade. a nossa emoção. Então, eu concordei, eu disse, sim, professora, eu acho que ele tem um pouco de razão. Em alguns momentos, a mamãe dele é irracional. Mas, Pois, Eliane, eu queria que tu compartilhasse, porque eu sei que esses retalhos, eles não ajudaram só a tua vida. Conta a história de uma pessoa, quando você já estava bem financeiramente, como você ajudou uma outra mãe com os retalhos. pois é, eu sempre mantive muito zelo com relação a retalhos. Retalhos, para mim, é, é algo divino, é algo sagrado, sabe? Eu tenho um maior zelo, eu tenho um maior ciúme, eu não quero um retalho amassado. E aí, um dia, chegou uma pessoa me pedindo ajuda, que estava passando por uma situação muito difícil, que a mãe dela estava no leito e ela não podia sair para fazer diárias para ganhar o sustento dela. E Deus me usou para essa pessoa também, para dizer que ela podia criar alguma coisa em casa. Ela disse: eu tô fazendo, comprando saco, fazendo abanhadinho, fazendo os panos de prato. E eu comecei a dar ideia a ela das coisas que eu tinha ideia de fazer, só que eu não tinha tempo. Não tinha mão de obra específica. Nem ela podia sair de casa para vir fazer para mim. Então, eu dei a ideia para ela criar aquelas tampas de potinho com pedrinha, sabe? Passadeiras de mesa, tapetes das pontinhas de retalho pequeno, mais pesado. E isso, Rosa, fez com que ela sustentasse a casa mais de um ano até a mãe dela chegar ao óbito. E outro Nossa. dia ela veio falar comigo muito emocionada e muito cheia de gratidão por isso. E eu disse uma coisa a ela: nenhuma mulher é desprovida de dons e talentos. Deus abençoou a mulher com criatividade, coisas que não deu o homem. Então, a maioria de nós, mulheres, nós somos capazes de cozinhar, de criar peças artesanais desse jeito, de sobreviver, de sair de um caos, entendeu? De estudar, de Estudar. entrar numa área acadêmica, de entrar numa profissão. Eliane, eu vou Sim, compartilhar um pouquinho de mim também. sim. Antes eu era contadora, nunca gostei muito da profissão. Aos 50 anos, como eu sempre gostei de falar muito, todo mundo, quem me conhece sabe, e eu dava palestras e eu sempre, nossa, né? Hoje eu dou palestras dramatizando, que eu amo, que eu disse que mamãe devia ter investido na minha carreira de atriz, mas não deu certo, né? Enfim, aos 50 anos eu entrei para fazer psicologia. E eu fui conviver com meninos de 18 anos, 19 anos, que se tornaram meus colegas e foram, assim, maravilhosos comigo. Amém. E as pessoas, às vezes, elas dizem para mim, ai, Rosa, não, eu não tenho mais tempo. Que é isso? Morreu? Não, não morreu. Então, sabe, sai desse lugar, faz alguma coisa. Me formei com 55 anos, hoje estou com 61 e com muita honra, com muito orgulho. Sou uma idosa bem, gostando muito de ser assim. Mas, gente, se a gente ficar no local de sofrimento, achando que o mundo é que nos deve, isso é falta de autorresponsabilidade. Você concorda, Eliane? Eu não Concordo. posso esperar dos outros. Tu podia ter esperado. Nossa, meu ex-marido não me ajuda. Em momento nenhum eu ouvi da sua boca qualquer coisa que meu marido não me ajuda, meu ex-marido não me ajuda, fulano. Nunca ouvi. Eu ouvi de você, você em busca de algo que você pudesse transformar aquela situação.
E, gente, às vezes nós não encontramos no momento a saída. Mas elas existem, às vezes são várias saídas. Mas o que a gente precisa fazer? Entender que momento é esse que eu estou vivendo, ter uma satisfação, mesmo que seja ruim, mas peraí, Senhor, eu estou passando por isso? Ok, mas eu quero que o Senhor me diga aí por onde eu vou. Mas sem uma autopiedade, porque eu fico triste de ver tantas mulheres com uma autopiedade, uma coisa que parece que vão morrer. E assim, nossa, tá ruim, meu amor, vamos sair desse lugar, vamos procurar uns retalhos, vamos procurar fazer algo. Ai, Rosa, tantos anos, eu terminei meus estudos, eu tinha 30 anos, hoje eu estou com 70. Vamos, você não morreu. Sua inteligência, quando a gente começa, deixa eu falar de uma dificuldade. Quando eu comecei psicologia, gente, eu li aqueles textos, tamanho do mundo, e eu dizia, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Voltava para ler de novo. Enfim, na quarta vez eu começava a entender. Depois eu percebi que minhas conexões neuronais, elas iam ficando mais rápidas. Então, com o tempo, você se habitua a ler, você se habitua a fazer prova, você pede ajuda dos colegas e você interage. E aí vem uma vida nova, vem uma vida nova. Quando você para com pena de si mesmo e vai ficando doente, e vai ficando arrasada, e vai mergulhando no sofrimento, você vai se tornar uma pessoa coitada. E não é isso que Deus quer de nós. Pois Ele é, quer que nós sejamos corajosas, é verdade. corajosos. Eu sei que tem homens que entraram aí, É, corajosos, para que é, nós possamos fazer o melhor por nós mesmos, parar de ter pena da gente. Nós não somos os coitadinhos, nós somos verdade. pessoas que podemos melhorar a cada dia. Mesmo que seja devagar, que seja lentamente, mas focar, Sim, focar na fé e não ser espectador da sua própria vida. É isso. conseguir enxergar algo, mesmo que dependa de uma terapia, mesmo que dependa que chegue ao ponto de dizer assim, pronto, agora eu preciso de ajuda emocional porque eu não consigo. Eu precisei, Rosa, eu precisei, mas eu botei uma coisa na minha cabeça, sabe, que era tudo muito bonitinho, favorável para mim, aquelas palavras bonitas de os confrontamentos que eu fazia, as decisões, aquilo que eu pensava lá dentro, mas quando eu saía da porta do terapeuta, eu disse, bem, agora é comigo. Agora é comigo. Porque eu não vou levar ninguém comigo, não vou levar nenhum terapeuta comigo, eu não vou levar nada, é comigo. Aí ia para o joelho, ia para o clamor, pedindo a Deus para. Porque uma coisa Deus nos garantiu, que nós não estaríamos só em nenhum momento, que o Eu Espírito Santo creio. estaria conosco. Então, foi confiando na palavra, nessas promessas, que eu dizia, bem, o Senhor disse que eu não estaria só. Olhe a situação que eu estou. Eu quero Que sair, eu coisa. quero ver, eu quero superar, eu quero deixar de respirar fundo, eu quero amanhã que seja um dia mais aquecido, que seja um dia mais movimentado para mim e que eu tenha habilidades de superar cada situação. Então, eu sempre dependi. Tem uma coisa que muitas mulheres fazem, que nós conhecemos, são pessoas até da nossa própria convivência, que estagnam, estacionam naquilo, viveu um problema, definha naquilo ali.
vai definhar nas consequências que aquele problema traz. E não enxergam que elas têm um dono, que elas não estão sozinhas, que ela tem o Espírito Santo de Deus para sair daquela situação. Embora que não seja, comigo foram os retalhos que Deus me mostrou e que eu tinha em casa. Aí alguém que está assistindo pode dizer, mas foi fácil, ela tinha os retalhos. E eu tenho o quê? Dependa da direção de Deus para Ele mostrar. Porque toda mulher sabe fazer unha, sabe fazer uma escova de cabelo, sabe cozinhar, fazer um bolinho de macaxeira, fazer uma trufa, fazer um bolo. Então, ninguém fica parada sem fazer nada. Sempre há um começo. E nesse começo, Deus abençoa deliberadamente e as coisas acontecem. Agora mesmo, depois desse problema que aconteceu comigo, o AVC, Deus desenvolveu habilidades na minha filha grandiosas para assumir coisas que somente eu fazia. Então, naquilo que eu tenho potencial e capacidade para cuidar, eu estou cuidando. Aquilo que não tem, enquanto não chega, porque vai chegar, minhas habilidades, dirigir, pelo menos, de estar só andando, circulando, fazendo visita. Eu sei que isso vai chegar o momento, Deus colocou ela. Então, ninguém é sozinho. Sempre tem alguém, Deus apresenta. Deus, quando você depende de Deus, Deus apresenta alguém, Deus abre caminhos, Deus levanta os soldados que vai enfrentar aquela batalha para você vencer a guerra. Eliane, o que tu está falando tem muito a ver com a questão da gente querer sair desse lugar de sofrimento, né? Eu vejo muitas mulheres que elas confiam mais no casamento que elas têm, aí tem umas que hoje sofrem porque seus maridos chegaram e disseram, olha, estou indo embora, não dá mais, e aí a pessoa diz, mas Rosa, eu passei 25 anos, 30 anos lutando pelo meu casamento e hoje eu sou abandonada desse jeito. É muito difícil? É, claro. É muito difícil. Seu projeto que você fez de família, de casamento, caiu por terra. Mas quando você se encontra nesse momento de choro, de luto, porque é um luto muito dolorido. Mas você também precisa... E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não posso morrer, eu não posso sucumbir. Eu tenho a minha vida, eu tenho filhos, ou se não tem filhos, a sua vida mesmo. O que que eu posso fazer? O que que eu tenho? A pergunta, né, Eliane? O que que eu tenho? O que ainda me sobrou aqui que eu posso fazer uma nova vida? Que eu posso fazer? Porque, gente, você às vezes desiste da sua carreira, desiste dos seus sonhos e acha que tá tarde para fazer. Eu nunca pensei, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse me tornar uma psicóloga. E hoje, eu, com muita honra, né, porque eu digo que é uma missão de vida que eu tenho, foi fácil? Não, porque pensou a senhora lá em cima do livro e pedindo ajuda para professor, e pedindo ajuda para os outros alunos mais adiantados, mas eu tinha um objetivo de me tornar uma boa profissional. Então, assim, eu lutei por isso. Então, às vezes você... Rosa, eu queria tanto ser uma enfermeira, como eu ouvi de uma moça outro dia. Aí ela disse, mas eu já estou com... Eu acho que é 52 anos que ela tem. Eu já estou com 52 anos, eu vou estudar. Eu disse, pelo amor de Deus, se tiver 60, se tiver 70, você tem vida, você tem uma vontade, faça. Vai estudar, não tenha medo. É fácil? Não. Mas a gente
persiste, a gente estuda um pouquinho, fica meio que cochilando, vai de novo, pega. E às vezes a pessoa eu quero me tornar uma chefe. Poxa, vai! Você quer ser quem? Seja. Seja. A vida está aí para a gente tentar. Meu povo, quanto que eu diria que eu estava aqui ajeitando? Eu estou com uma luz aqui atrás, né? O ring light, um outro computador aqui do lado, Lohane que me ajuda, né? Que ela mora em Brasília, ela manda eu colocar as coisas. Olha os comentários, que tem um monte de comentário aqui. Olha os comentários, não sei o quê. Ela me treina. Eu não consigo fazer só, eu vou buscar sim quem me ajude. Sem vergonha nenhuma. E hoje, onde eu estou, primeiramente eu creio, porque sempre eu pedi ajuda de Deus. Quando, em alguma vez que eu fui humilhada, que eu fui, porque, nossa, a gente tem histórias de vida, né? Que eu ouvi coisas que eu não ia conseguir. Eu sempre dizia, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. E o Senhor fez a parte dele de dizer, olha, vai por esse lado que eu estou contigo. Mas eu fui estudar. Ele me mostrou, eu fui estudar. Eliane sentou na máquina, foi fazer as almofadas dela. Verdade. Eu não vou dizer para vocês que, nossa, tecnologia eu domino não. Eu domino outras coisas. Mas eu estou me esforçando, a gente precisa se esforçar. Né? Então, assim, quando os filhos dos meus amigos vêm para cá, ei, vem aqui, me ensina, me ajeita, não sei o quê, e às vezes eu esqueço, mas está tudo bem. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar para fazer bem feito. Eu fico triste com as mães que vivem refém de seus filhos. Gente, eu tenho 2 filhos, mas se eles não quiserem ficar comigo, danem-se, vou sofrer, mas eu não vou morrer. Porque quem não me abandona é Deus. Mas quando você trata seus filhos com autoridade de mãe, com respeito, sem estar pesando para eles, porque a gente também, Eliane, a gente tem que pensar, nós não podemos ser peso para nossos filhos. Exatamente, Nós temos que fazer a nossa parte, parar de ficar com peninha ou ser peso para os nossos maridos ou para os nossos irmãos, ou seja lá para quem queira, quem seja. Nós temos que cuidar de nossas vidas com responsabilidade, sabendo que, gente, nós podemos ser quem nós quisermos. Nós podemos. Meu Deus, eu vejo a Eliane, ela tem um sorriso tão lindo. Quando eu falo, é uma alegria. E essa mulher, só Deus sabe as situações que ela já passou, mas ela está aqui firme. Ela tem um amor, ela tem uma vontade de viver. E isso me inspira, isso me deixa muito feliz. E quando eu olho para ela, nossa, eu também posso, Eliane, eu também vou lutar até o último momento. Nós podemos. Ai, mas olha, Rosa, eu tô com tanta dor. Mulher, eu também tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho um monte de coisa que, enfim. Mas gente, ok, vou realizar meus exames, vou por médico, vou fazer os negócios, mas eu vou. O que é importante é a gente saber que nós temos vida. E por Deus a gente tem vida em abundância. Amém. Meu Deus. Eu estava programando, Eliane, para fazer uma imersão com mulheres aqui em João Pessoa. Mas por causa da pandemia, porque essa imersão, minha filha, tem que ter muito abraço, tem que ter muito aconchego. E nesse ano eu já vi que a gente não vai poder, só o ano que vem. Mas eu quero muito, é um objetivo meu futuramente, de ter uma imersão para trazer mulheres, para essas mulheres se capacitarem e serem multiplicadoras de outras. E principalmente mães. Mães, não sofram, não se desesperem. Antes, venham viver, venham ver o que vocês ainda podem fazer, resgatem seus sonhos, não fiquem à mercê dos filhos de vocês, de marido, de periquito, papagaio, sei lá o quê.
Não fiquem. A gente ama nossos filhos, a gente quer estar junto com a família, mas a gente não pode viver refém. Se Antes usem a tornar, autoridade e o amor. Fala, Eliane. se tornar Eu me empolguei. codependente, né? Se tornar codependente, né, Rosa? Isso, codependente do outro. Gente, quantas pessoas é assim, minha vida acabou porque os meus filhos foram embora. Não, minha linda. Vamos tomar um café. Aliás, eu tenho que fazer um sorteio, que mandaram alguma. A gente pediu algumas histórias, Eliane, de mico que pagaram, as mães pagaram com os filhos. E eu e Lohane vamos ver qual a história mais interessante, porque essa pessoa vai ganhar um livro, muito bacana o livro. Veio uma toalha de Goiás, pintada à mão pela Marília, que é uma artesã fora de série, de Pirenópolis, né? E se a pessoa morar aqui por perto, nós vamos tomar um café ou almoçar, quem sabe, né? Ou café ou almoçar. Porque nós temos histórias lindas com nossos filhos, histórias engraçadas. Tem umas histórias que não são legais, mas essas que não são muito legais, a gente coloca um pouquinho de lado e a gente vai relembrar as histórias boas. Para a gente não ficar com mágoa de nossos filhos, para a gente não guardar lixo. Porque filho nem sempre vai ser o que a gente quer. A gente projeta, não é, Eliane? Projeta, ai meu Deus, eu queria tanto, não sei o quê. A minha filha mesmo, eu tive problemas com ela. Porque eu projetei uma menininha, assim, que falasse baixinho, que fosse... Gente, minha filha... tu já conhece Priscila, né? Minha filha é um sol. Ela chega, ela chega. E eu descobri que eu amo minha filha desse jeitinho que ela é. E eu parei de sofrer desejando aquela menininha. Na verdade, é essa que eu admiro. É essa que eu amo. E nossos filhos são assim, são diferentes. Não vão ser o projetinho que a gente fez, que a gente acha que o projetinho da gente é que dá certo. Aliás, nós temos um problema, viu, mães? A gente acha que sabe tudo e a gente não sabe. Vamos se aquietar, vamos respirar e ouvir, às vezes, o que um filho diz, que uma filha diz, para poder a gente fazer a nossa escolha. Que é outra coisa que eu queria falar, antes da gente falar, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eita, ainda tem uns 20 minutos. Antes da gente falar sobre esse projeto que também tem a ver com retalho, a Eliane tem um projeto, gente, maravilhoso, de fazer cobertores para as pessoas que moram nas ruas. E daí, alguém que quiser ajudar, vai ficar um Instagram dela. Alguém que quiser, entre em contato com ela, porque é muito bonito o projeto dela, viu? Mas sim, eu queria falar sobre escolha, Eliane, que a gente até já falou um pouquinho sobre isso. Porque, como às vezes a gente diz assim, oh meu Deus, oh gente, olha como é que eu tô, que vida que eu tô. Aí se a gente for perguntar assim, tá, o que foi que tu fizeste para tu estar nessa situação? Não, é porque, olha, Deus está me fazendo passar. Não. Bora ver, vamos botar a historinha assim, na mesa. O que foi, quais as escolhas erradas que você fez que você entrou para essa situação? Exatamente. Porque tem a nossa parcela. Tem. Eu gosto muito de desenhar uma pizza, principalmente quando eu cuido de casais. Aí eu digo assim, nessa pizza eu dou uma figura de pizza para cada um. Quanto você tem de culpa? Quantas fatias são suas? Aí, às vezes, a pessoa bota duas. Eu disse, oh, meu Deus, um santo, uma santa, vai tudo pro céu. Bora. Tem certeza? Tem. Tá bom. E tal situação, qual é a tua parte? Aí acrescenta mais uma fatia. Aí, minha filha, quando vê, cada um assumiu quase que a pizza inteira. Cada um. Porque a gente tem dificuldade em trazer a nossa responsabilidade para a gente mesmo. A gente tem essa dificuldade de encarar o que eu tenho feito, quais são as minhas escolhas, o que é que está acontecendo. Não, eu culpo os outros. Eu
tô assim porque mãinha fez não sei o quê, porque painho disse não sei o quê, porque minha sogra não sei o quê. Ai, gente, não, me poupe. Vai cuidar da tua vidinha, vai olhar para Eu, frente, vai realizar teus sonhos, teus projetos, para de culpar os outros. Fala, é, Eliane. eu tenho uma teoria a respeito do papel da relação de mãe e filhos, e acho que o papel dos pais é, biblicamente, fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que fazer, educar, ensinar ao filho o caminho que deve andar, para que, quando crescer, não venha ter problema, né? Então, baseado naquilo na minha crença, naquilo que eu sei que é verdadeiro, que é legal, que Deus... Eu entendo que, se eu não conseguir colocar isso dentro da cabeça dos meus filhos, eu posso ser uma colaboradora em situações mesmo que eu não concorde plenamente com aquilo. Mas eu sou uma colaboradora, sabendo que eu posso estar perdendo aqui agora, mas eu posso ganhar lá na frente. Eu posso não estar tendo êxito agora no meu comportamento, mas Deus me garante que a caminhada com Ele vai me dar êxito lá na frente. Então, que as mães, os pais, que muitas vezes, porque casamento é uma coisa e família é outra, né, Rosa? Sim. Então, as mulheres que não deram certo num casamento, a partir da hora que a mulher é mãe, ela é mãe. Eu acho que, diante de Deus, ela tem um papel, uma responsabilidade de construir, de ajudar a formar uma pessoa, para que a herança dela, para que as gerações vindouras não carreguem as mesmas cicatrizes, as mesmas dores, as mesmas feridas. Porque eu tive uma infância e uma criação louca. A minha mãe, ela já faleceu, mas é uma história que dá um livro, a minha história com minha mãe, porque ela era uma pessoa desequilibrada, coitada. Mas eu procurei me curar das lembranças que me doíam, que traziam desconforto para a minha alma, para não repetir na minha família, nos meus filhos, aquelas dores. Então, o que é que acontece com muitas mulheres? Elas saem de um relacionamento, nem se curam, querem entrar em outro. Querem entrar em outro. Em vez de viver aquilo que Deus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Depois de purificado, depois de um tempo de conserto no Senhor, com certeza Ele vai clarear, encaminhar a pessoa para coisas grandes, para saltos grandes que ela nem imagina que podia dar. Então, A toda mulher... autocura, a autocura, ela é necessária para a gente se relacionar com outras pessoas. Porque se a pessoa não se curar, ela não tem condições de se relacionar com as pessoas. Ela É precisa verdade. se curar para poder ter relacionamentos saudáveis, independente de ser relacionamento amoroso, né? A É, autocura, ela é fundamental. E eu acho que essa busca do autoconhecimento é necessário se fazer. é necessário. Continua, Eliana. Pois é. Mas a minha fala é exatamente essa, para deixar um Me recado fala, para... me fala,
Me fala um pouquinho para o pessoal do teu projeto de agasalhos, de cobertores, que agora a gente está Cobertores. começando uma época mais de fria aqui, principalmente aqui na Paraíba, né? Que é um É, pouquinho mais frio do que aqui no onde entra onde entra os retalhos de novo, os né? retalhos. É, eu, como confecciono cortinas, existe um produto que a gente usa nas cortinas que se chama blackout, que é aquele que deixa o quarto escurinho, mais pesadinho. Ele tem uma textura Sei de qual é. Eu estou até com um retalho dele aqui, vou mostrar. É Olha o retalho de Eliane. Olha aqui meus retalhos. Olha aqui meus retalhos. Agora, o retalho é exatamente esses, mais ou menos, olha. Pedaços desse tamanho, desse comprimento, mas que tem uma largura de 3 metros. Entendeu? Certo, Olha, certo. tem um comprimento de 3 metros. Foi que eu fiz. O ano passado. O ano passado, não. Vai fazer 4 anos já que eu comecei com esse projeto. Vendo a situação das pessoas que moram em situação de rua, vendo a questão das comunidades, da carência, da necessidade do povo, e comparando com a condição e o conforto que a gente tem de se agasalhar em casa, eu pensei que era difícil encontrar o que fazer com esse retalho, porque esse tipo de blackout. Então, eu comecei a emendar as tiras de 30, de 40 centímetros, e nisso eu consegui fazer 120 cobertores para os moradores de rua. Nossa! Outra temporada de retalho foi para fazer cobertores para os colchões de um abrigo de velhos, de idosos. E agora eu estou confeccionando lençóis para uma comunidade em Bahia, que estão em situação de rua também, morando em cabanas de plástico, sem casa. Eles não têm casa para morar. E a missionária Edileuza está à frente dessa comunidade lá, e eu me compadeci assim, de uma forma. Meu coração ficou aquecido de desejo de ajudar esse povo. E aí chegam meus retalhos de novo. E como os retalhos é inesgotável, inacabável, porque eles aparecem sempre, eles sobram sempre, porque o tecido ele tem um padrão de 2,80 m. E geralmente a gente consome 2,60 m, 2,70 m. Então, essa tira que sobra de embaixo, ela é lixo descartável, não serve para nada. É como a madeira que você compra num padrão, a folha de MDF, quer fazer uma coisa, tem uma sobra. Essa sobrinha é inevitável ter. Então, a forma que eu encontrei de utilizar em benefício do outro foi fazendo esse tipo de coisa. Então, eu aceito doações de retalhos ou de cobertores ou de lençóis, o que for, entendeu? Porque é difícil ter, talvez tenha costureiras me ouvindo, e fica o recado e o apelo também para as costureiras que têm retalhos, sobras de blackout peletizado, é só entrar em contato comigo que eu vou buscar onde for para poder Pode ser somar. edredom também, se a gente tiver edredom em casa que Pode, possa claro, disponibilizar. claro que pode. É. Agora vai começar a época fria, né, Rosa? A partir do mês que Isso. vem começa a esfriar. E quem mora em situações de rua não é fácil, não.
aconteceu uma coisa engraçada, que foram distribuídos lençóis e os moradores de rua não têm uma saúde mental, um, não tem um lugar para guardar as coisas, tem que andar conduzindo. Nós entregamos numa semana, quando foi com 15 dias que nós passamos lá pela lagoa, estavam os lençóis bolando lá pelo lixo, sabe? Aí foi que eu fiz, vamos juntar tudo, dar um banho de mangueira numa calçada, umas 3 lavagens aí, até chegar ao ponto de pôr uma máquina de lavar, revitaliza tudinho, tudo novo, cheiroso, devolve para eles de Meu novo. Deus, que coisa linda, Eliane. Ô, gente, esse papo tá tão agradável, mas a gente já vai ter que, já tem faltando pouquinhos minutos. Eu vou só Combinado. dar uma olhada aqui no pessoal interagindo. Mas olha, Eliane, eu queria muito te agradecer. Eu acho que foi tão bom a gente estar junto, a gente estar com Muito bom. outras pessoas, né? Às vezes eu fico um pouco assim, vou fazer outra live, não sei o quê. Mas eu acho que quando a gente traz um tema bacana, eu acho que é muito esclarecedor, é revitalizante ouvir. Eu acho que nós precisamos nos ajudar, porque às vezes as pessoas, Rosa, tu é terapeuta, não sei o quê, mas a gente passa por momentos de angústia, de tristeza. Eu tenho um tema que eu gostaria muito de abordar, que se chama solidão. Que às vezes eu penso assim, principalmente nós, mães, às vezes a gente sente um momento assim, poxa, eu me sinto tão sozinha. É, como? Tem sozinha, tem filho, tem não sei o quê. Sente, porque às vezes a gente se doa, faz as coisas, e aí a gente esquece um pouco da gente. Então, para a gente fazer o que nesses momentos? O que a gente pode fazer? Para ser um incentivo para as mulheres buscarem realizar seus projetos, fazer um planejamento disso, fazer leitura. Gente, livros, É, leituras abrem a mente. abre. Você se renova lendo. A leitura, olha, leitura, música boa. Eu atualmente estou gostando muito de dançar, né? Então, assim, eu estou ficando bastante por negócio de dança. Porque me alegra, me revitaliza, me deixa cheia de energia. Vou dançar, vou ouvir boa música, vou ler, vou fazer coisas que eu gosto. Então, eu estou lendo um livro sobre solidão, sentir-se só, e depois eu quero fazer uma live. Eu vou ver quem eu convido para estar comigo, para a gente falar sobre solidão Solidão. e o que fazer nesses momentos, né? Que a gente fica É, sozinho com a gente mesmo. Tá é, bom? tá Eu bom. vou só olhar aqui alguns comentários. Eita! Sucesso aí para vocês, aquece o nosso coração ouvir histórias como essas. Que momento lindo, gostei do tema. Tereza Batista, minha cunhada que eu amo. Hum. Solidão, oba! Pois é, vou falar assim. A Antonieta me mandou uma florzinha, minha sobrinha linda. Paula Carozzi disse tema incrível. Eu espero que tenha, né, abençoado vocês com essa live, porque não adianta fazer live que não traga algo, que não nos coloque para cima ou que não edifique. A palavra seria essa. As lives, elas precisam ser edificantes, elas precisam trazer algo para somar. E falando em Verdade. algo para somar, eu estou lendo um livro, Sem Se Amar Não Dá, que diz assim, se não soma, some. E eu digo muito, tenho dito muito isso para as mulheres, não está somando, some. Nomes. É, Mas olha, foi exato. muito bom. Que Deus te abençoe, Eliane. Continue firme, continue guerreira, né? E Amém. saiba que você é inspiração para mim, como eu sei que é para outras pessoas também. Então, Meu continue Deus. firme aí na sua caminhada, na sua missão. E eu vou compartilhar com alguns grupos esse teu projeto para ver como é que todos nós podemos te ajudar, tá bom? Certo. Quer Eu que dizer, se agradeço. alguém tem lençóis que não usa, edredons, se quiser ajudar com retalhos,
né, que as pessoas possam te procurar aí pelo teu Instagram, mandando um direct para ti ou para tua filha, para te ajudarem aí nessa missão. Gente, e Amém. aí, vocês querem uma outra live? O que que vocês gostariam? Tereza Batista, minha cunhada, tá mandando um beijo, Eliane, para você. Sucesso aí Obrigada, no Tereza. projeto. Olha, muito legal, gente. E eu prometo que da próxima live eu vou trazer uma pessoa para me ajudar, até porque eu tentei colocar uma música aqui antes, mas eu vou trazer uma pessoa para me ajudar, porque é muito equipamento para uma pessoa só. Aí não dá certo. A cabeça já deu uma enrolada, porque são muitos equipamentos, viu, dona Lohane? Por isso que eu não consegui fazer o que eu queria. E Pois deem é. dicas do que vocês querem, porque sabe o que eu estava pensando? Da gente fazer uma sala para todas nós podermos interagir. O que é que vocês acham? Porque às vezes eu me sinto sozinha com a convidada e eu queria falar com as pessoas, eu queria que as Era uma forma pessoas, de interagir mais, né? isso, que as pessoas pudessem dizer, como o tipo essa sala de aula que dá para botar, eu acho que 50 pessoas e tal, que a gente pudesse fazer uma sala onde a gente pudesse interagir. Lohane, pensa aí como é que a gente pode fazer, minha princesa, para a gente fazer algo, porque como a gente não vai poder fazer a imersão, a gente pode fazer por aqui. Eu vou tentar com a Lohane, se vocês também tiverem alguma coisa para propor, até que a gente possa fazer algum exercício, algum jogo, alguma coisa, mas que a gente possa, além de nos ajudarmos, que a gente possa também sorrir, contar histórias, não sei, me deem ideias do que a gente pode fazer. Tá bom? E aí eu vou encerrar, porque com uma hora cai, né? Eu É. acho que a gente já está aí com um tempinho. Ah, no Google Meet, Miriam Dornelas está falando. Pronto, Miriam, quer dizer, dá para a gente fazer, mas vocês topam? Me digam aí pelo direct se vocês querem isso, porque eu acho que vai ser um momento muito legal. E qual a data que a gente poderia fazer isso? Tá certo? Enfim, vamos embora, né? Vamos Que já está na embora. hora. Um beijo no coração de todas as mulheres, de todos que puderam participar com a gente aqui. Que o Senhor as direcione para que possam encontrar nele a porta, a direção certa para seguir seus caminhos e que cada um venha frutificar naquilo que Deus lhe entregou. Porque cada um de nós somos uma árvore frondosa. A gente tem sombra, a gente tem frutos, a gente tem um frescor de Deus para passar um para o outro. Como cristãos, o nosso papel é esse. Então, vamos em frente. Mulheres, não desistam. Vocês são fortes, valentes, corajosas. E fica, não obrigado hoje, amanhã, vocês amanhecerem já com o estalo do que aconteceu, do que vai fazer. Mas fica provocado aí para vocês pensarem, para vocês reagirem e saber que é possível. É possível virar o jogo e ser feliz. Amém? Um beijo grande, Rosa. Lohane Obrigada, Eliane. também. Foi uma honra. Foi uma honra. A honra Gente, foi minha. muito obrigada por estarem comigo e vamos para frente, vamos se ajudar. Me digam o que vocês querem para nós fazermos, que eu quero É. ouvir vocês também, eu quero a ajuda de vocês e quem sabe a gente fazer um projeto bem bacana futuramente para a gente contagiar outras mulheres, tá bom? Aguardo, muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau.